Olha, gente, violência em Fortaleza, hein? 2 assaltantes renderam o dono e um funcionário de uma revenda de motos no bairro Bom Sucesso. As vítimas, nesse caso, reagiram. Houve luta corporal. Um dos bandidos atirou e acabou matando o comparsa dele. Paulo Pontes acompanhou essa história toda e vai contar esse caso com exclusividade pra gente na tela. A nossa equipe estava passando aqui nas proximidades do Bom Sucesso quando recebeu a informação de que aqui neste trecho da Avenida Anselmo Nogueira, também conhecida como Perimetral, houve disparos de arma de fogo e uma pessoa teria sido atingida. A gente percebe ali mais na frente uma intensa movimentação dos moradores e também uma equipe do Batalhão Raio que está bem na frente de uma loja de motocicletas seminovas que são vendidas aqui nesse local. 2 homens entraram no estabelecimento e logo em seguida anunciaram o assalto. Inicialmente afirmaram ser clientes comuns, estavam olhando as motocicletas que estavam expostas aqui na loja, mas durante essa conversa com o proprietário, ele acabou aí anunciando o assalto, pelo menos um deles. Os 2 estavam armados. Só que houve uma reação por parte do proprietário do estabelecimento. Eles entraram em luta corporal. E no meio desta luta corporal, o comparsa do bandido que estava lutando com o dono da loja, ele foi atingido por um disparo de arma de fogo. Isso porque o companheiro dele foi atirar contra o cidadão e acabou atingindo o próprio companheiro de crime. É uma situação em que a polícia, inclusive, veio para coletar mais detalhes e informações sobre o possível veículo utilizado pelos bandidos. Eles entraram a pé, lógico, chegaram a pé aqui nesse trecho para entrar na loja, mas a informação de que existe a possibilidade de um carro ter dado apoio à ação desses 2 bandidos. É uma situação que realmente movimentou bastante esse trecho aqui da avenida. Muitas pessoas pararam para acompanhar o que estava acontecendo. Nossa equipe estava passando aqui nas proximidades quando recebeu a informação e de pronto nós chegamos aqui e já nos deparamos com este caso. Uma ambulância do SAMU foi acionada. Nós perguntamos a esse cidadão que trabalha aqui na loja. Ele disse que acredita que o bandido ele já está morto, mas lógico, apenas após a chegada do SAMU aqui no local é que vai poder ser determinado se de fato essa pessoa ainda está com sinais vitais ou não. A ambulância do SAMU estava passando aqui pelo local quando de repente os policiais eles abordaram, informando que uma pessoa estava lesionada a disparos de arma de fogo aqui dentro da loja. Inclusive a gente percebe no momento que a socorrista está passando a informação para a central. Nos confirmaram que de fato o assaltante ele está morto dentro da loja e há uma segunda pessoa ferida, que no caso é o cidadão proprietário do estabelecimento que teve um ferimento no dedo, exatamente por conta do disparo que foi efetuado pelo criminoso que conseguiu fugir aqui do local. O movimento ainda é muito intenso aqui nesse trecho da Avenida Perimetral. Inclusive a gente percebe já os profissionais da perícia forense chegando aqui no local onde tudo aconteceu para que possa fazer os levantamentos aqui na cena do crime, né? Ponto exato onde este homem foi morto durante essa tentativa de assalto nessa revenda de motos. O cidadão pedindo ajuda logo após ter sido vítima dessa tentativa de assalto, onde infelizmente ele acabou também ficando ferido, né? Mas graças a Deus ele não teve um ferimento mortal, não foi um ferimento considerado grave e não é a mesma situação do criminoso que acabou morrendo aqui nesse local após a confirmação dos socorristas que nos passaram esse detalhe, realmente afirmando que de fato ele não resistiu à gravidade dos ferimentos. A gente percebe aqui já do lado de fora da loja, o momento que o cidadão ele sai, teve inclusive a mão enfaixada, passou por um atendimento inicial por parte dos socorristas do SAMU, mas eles ainda estão avaliando ali se ele vai ser encaminhado para uma unidade hospitalar ou não. O cidadão ali, que como nós já citamos, ficou aí com esse prejuízo, não só físico por conta do ferimento, mas também psicológico, porque não é fácil você passar por uma situação como essa. Ele que entrou em luta corporal com esse bandido e por pouco não foi assassinado a tiros, está aqui hoje vivo contando a história e a polícia agora fazendo todo o trabalho para que possa identificar e capturar o restante dos envolvidos. A informação é de que os 2 bandidos chegaram, anunciaram o assalto. Um deles estava utilizando um simulacro de arma de fogo e o outro uma arma de verdade. Foi justamente o bandido que morreu aqui que estava com um simulacro, ou seja, o proprietário da loja, ele entrou em luta corporal com o bandido que não estava de fato armado. No meio dessa situação, o funcionário, ele tentou se agarrar com o outro bandido. E foi exatamente nesse momento em que o criminoso, que de fato estava com a arma na mão, começou a atirar, atingindo o funcionário, que teve ferimento nos dedos,
e, no caso, o outro criminoso, o outro assaltante que levou um disparo no pescoço e acabou não resistindo à gravidade dos ferimentos e morreu. A gente acompanhou aqui, inclusive, o momento em que o corpo estava sendo recolhido. Os profissionais aqui também não passaram detalhes sobre a identificação desta pessoa, que a polícia posteriormente deve fazer todo o trabalho de identificação, para que posteriormente também possa passar informações à família, né, informando que, de fato, ele foi morto. Paulo Pontes para o Cidade 90. Olha, ainda bem que o cidadão funcionário aí, né, pegou só na mão, né, mas não deixa de ser uma lesão corporal, uma lesão à bala, né? E o outro ladrão trapalhão acabou matando o comparsa. Claro, a gente espera que a polícia alcance de imediato esses outros vagabundos aí que foram atacar esse estabelecimento comercial, né? Acaba chega numa loja dessa daí, né, o vendedor, o funcionário doido para vender uma moto, vender um transporte, aí de repente acaba anunciando o assalto. Meu Deus do céu, cara. Pior de tudo, gente, é que a situação está tão difícil, a gente reclama tanto da questão dessa violência, dos assaltos e tudo mais, mas o cidadão de bem não atenta para as coisas que vêm acontecendo. A gente pede mais eficácia aí, né, nessas leis, né, quando forem aplicadas, mas infelizmente os institutos de despenalização das leis, né, infelizmente tem acontecido e passa que você nem nota. Esse pacote anticrime de 2019, só para você ter ideia, no caso aí de um assalto, o assalto, a pena dele a pena mínima é 4 anos, entendeu? No artigo 28 aí desse pacote anticrime, qualquer um que for assaltar e de repente for pego, a pena dele, se é mínima de 4 anos, no artigo 28 está dizendo, quando o criminoso, ele praticar um crime que tiver a pena inferior, a pena mínima for inferior a 4 anos, ele pode fazer um acordo de não persecução penal com o Ministério Público, né, que é o autor da denúncia, para exatamente não responder criminalmente. Aí como é que pode? Por isso que esses vagabundos estão saindo de todo jeito aí. Furto simples, a pena é de 1 a 4 anos. Então esse é que não fica preso mesmo. Vai apreendido ali ou vai preso, vai para a audiência de custódia e manda soltar. Vai responder em liberdade. Nem tornozeleira fica. Com tornozeleira não fica. E a gente reclamando, porque a polícia está prendendo direto. Mas infelizmente, entra hoje aqui e amanhã está solto por conta da audiência de custódia que tem que ser levada em 24 horas, tá?